O que eu vi é grave. Eu vi ali que o Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula. O partido do Bolsonaro, eles dizem estar preocupados com os ditos anônimos que estavam vandalizando a Praça dos Três Poderes. Só com o Jair Bolsonaro. Nos bastidores, estão preocupados consigo mesmos. Sim, claro. E preocupados com o Bolsonaro. Então, qual que é o imbróglio aí? Porque eles falam que defendem quem estava vandalizando, mas nas discussões internas, eles só topam um projeto que libere Bolsonaro e os políticos aliados a ele. Então, tem uma dissonância no discurso e na prática. E o plenário? Se a gente pergunta para a maioria dos deputados, tem pesquisa que foi feita, vocês concordam que Jair Bolsonaro deveria ter um perdão pelos crimes que cometeu? A resposta é não. Se você pergunta para a população brasileira, vocês acham que o Bolsonaro deveria ter um perdão? A resposta é que não. Então, você votar um projeto que para perdoar um crime que foi cometido, para mim é uma coisa meio descabida. Crime, qual é a pena adequada, a gente debate no judiciário. Isso. Não é por conveniência no plenário. E ainda por cima, para favorecer um político num tema que não favorece a população, num contexto em que a gente sabe que teve minuta, o Bolsonaro editou lá o texto, houve um plano para assassinar Alexandre de Moraes, Alckmin, Lula. É muito grave o que a gente está falando. Então, hoje, sendo muito sincera, eu não vejo como esse projeto prosperar na Câmara. Bom, a tua resposta foi a que eu esperava, pela sua qualificação, pela sua sensatez. E aí cabe, então, neste nosso podcast Liberados especial, deste domingo 13 de abril, deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, cabe apenas para não ser injusto com quem acaba sendo injusto com a gente porque não entende a nossa opinião. Eu, por exemplo, eu acho que há pessoas que estão presas lá, né? No caso da Débora, por exemplo, eu acho que tiveram uma condenação exagerada, tudo bem. Agora, para você, tem pessoas lá inocentes ou as que estão lá não são inocentes e ponto final? Eu vou repetir o que o senhor já trouxe. Quem estava ali vandalizando um patrimônio público cometeu um crime. Agora, se cometeu mais do que um crime, qual é a pena que deveria ser aplicada? Eu também não acho que uma pessoa que estava pensando um golpe de Estado, financiando um golpe de Estado, tem que ser tratada igual a pessoa que foi lá e estava vandalizando o bem público. Eu só não acho que é o Congresso que tem que fazer esse debate, porque é um precedente perigoso. Muito. Aí, digamos que amanhã descobrem que um outro grupo de políticos cometeram um crime de lavagem de dinheiro e assaltaram um banco e não sei o quê. A gente vai mudar a lei para que eles tenham uma pena menor? Não, o judiciário tem instrumentos para isso. Inclusive, no caso da Débora, em outros casos, o próprio judiciário está apresentando instrumentos de negociação, vai cumprir a pena em casa, vai ter uma redução, vai prestar um serviço comunitário. O que eu acho perigoso, gente, é político passar a debater pena no Brasil. Vocês conseguem entender onde isso vai levar? Nossa Senhora. Aí semana que vem descobre que... Posso soltar uma polêmica aqui? Claro, A gente está vendo um negócio super estranho com o Banco Master. Demais. Não sabemos onde isso vai chegar, mas dinheiro de gente humilde que estava investida está em perigo, porque parece que teve político fazendo vista grossa para coisa errada acontecendo. Mesmo, claro. Não vou dizer não, porque ninguém foi investigado e condenado ainda. Mas tem que ser. Aí imaginem que amanhã agora vão pedir anistia de quem estava envolvido na confusão do Banco Master e vamos mudar a lei. Vocês entendem? Não. Congresso não pode legislar pena pensando em caso concreto, porque aí vira muito eu, meu amigo, minha sogra, meu cunhado, meu contemporâneo. Não pode ser assim. O judiciário tem instrumento, que é a tal da dosimetria, né? A dose. Sabia quanto? É culpado em que nível? Foi lá de gaiato, como a gente fala na rua, ou foi lá de propósito? E acho que isso a gente vai ver nos próximos dias. Muita gente, inclusive, não só com redução de pena, mas que vai cumprir a pena em casa. Agora, não deixem, assim, é um apelo para quem está nos acompanhando. Não caiu nessa. O Congresso não pode ficar revendo pena de crime que já foi cometido. Esse é um caminho sem volta, na minha opinião. E a sua opinião está corretíssima, eu não tenho nem como seguir o assunto, eu só vou entrar em uma área que muita gente gosta e muita gente não gosta, mas ela, como deputada federal,
respeitada, bem recebida onde vai, eleitores e eleitoras devem já ter perguntado a você, deputada Tabata, Jair Bolsonaro será condenado? Irá realmente à prisão? Cajuru, eu vou na mesma linha. Eu tenho muito cuidado de entender qual é o papel, porque eu estou aqui também como deputada federal. Então, também como uma representante do parlamento. Tem alguns crimes sendo julgados. Eu não acho que a gente deveria, e aí eu falo por mim, estar nesse movimento de torcida. Eu torço para que seja condenado, vou celebrar. Eu torço para que seja absolvido. Porque o papel agora tem que ser técnico. Tem que ser do judiciário. Aí vão perguntar, tá bom, Tabata, eu entendi que você não é jurista, que você não quer entrar nessa coisa de torcida que eu acho que é ruim para a democracia. O que você viu ali? Eu vi a denúncia da PGR. O que eu vi é grave. Eu vi ali que o Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula. Eu vi ali que o Bolsonaro editou a fala que ele faria depois do golpe dado. Eu vi ali que teve generais que foram procurados por ele para apoiá-lo na tentativa de golpe e falaram, não, meu amigo, tudo tem limite, fica aí na sua, que as Forças Armadas não vão entrar nessa. Teve um até que o ameaçou prender. Exato, e falar, se fizer eu vou te prender. Isso. Então, assim, eu vi coisas muito graves. Não é só o Cid lá que fez um depoimento. Agora, cabe a mim dizer o quanto que isso tem que dar de pena, como que vai ser, não. Aí eu sou cuidadosa, porque eu acho que tem muita gente falando demais, esse negócio não deveria ser de torcida. Agora, eu acho muito difícil o Bolsonaro escapar, porque o número de provas que tem, o número de crimes que estão sendo apontados, é muita coisa. E o que eu espero, aí se couber algum desejo, é que a gente aprenda com os erros do passado. Esse é um país que não enfrentou o que aconteceu na ditadura. Esse é um país que até hoje convive com gente que torturou. Sim. E que assim, gente, não estou dizendo que tem que prender a pessoa para... Eu não sei, mas acho que a gente tem que enfrentar as coisas. Claro. Igual gente grande. A gente é um país que não olha para os erros do passado. E aí fica naquele loop, igual aqueles filmes que você acorda sempre no mesmo dia. Enquanto a gente não enfrentar o passado vai ficar se repetindo. Esse é meu único desejo, que a gente enfrente com a gravidade que exige, com o rigor da lei e aprenda com os erros do passado. Eu não tenho como deixar de perguntar, deputada federal Tabata Amaral, porque eu tenho acordado todo dia pensando, meu Deus, o Bolsonaro vai ser condenado? Qual vai ser a reação do país, da classe política? Como ficará o Brasil nas eleições em 2026? Que perspectiva você tem e como que você se preocupa com isso? Porque não tem como a gente que ama o país não ter preocupação. Eu tenho uma preocupação que é a divisão do nosso país. A divisão, ela praticamente bloqueia que a gente possa construir coisas conjuntamente. E aí eu falo de coisas grandes. A gente teve ali com FHC, com PSDB, o combate à inflação. Se a gente tem hoje uma moeda forte, respeitada, se as pessoas não precisam sair gastando todo o dinheiro que ganham no mercado, é porque a gente teve um governo que construiu uma coalizão e avançou na economia. E a gente teve com o presidente Lula, com o PT, um governo que olhou para o social. Essa tal de Olimpíada de Matemática que me trouxe aqui foi criada pelo governo Lula, Claro. quando o Eduardo Campos, do nosso partido, era ministro da Ciência e Tecnologia. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Esses grandes consensos, eles só são possíveis em uma nação que está unida, que sabe que a gente tem um desafio da inflação, que a gente tem um desafio da fome, o desafio da pobreza. O Brasil está tão dividido que a gente não está conseguindo criar consenso no que realmente importa. O que o Brasil tem que fazer agora, né? Primeiro, a gente tem uma crise climática acontecendo em que cada período de chuva as pessoas perdem tudo, inclusive a própria vida. A gente não consegue falar sobre isso de um jeito sério. É Petrópolis, é a região metropolitana de Recife, é o Jardim Pantanal, Sim. agora em São Paulo, é o Rio Grande do Sul. Não consegue, até isso estão ideologizando. É enchente, é gente morrendo. Qual é um outro grande tema? Sim, o preço dos alimentos. O quanto que está difícil pagar a própria conta. A gente tem agora uma discussão de imposto de renda corajosa, Sim. que é o quê? Vamos aliviar para quem recebe até 5 mil, porque está muito difícil pagar as contas no Brasil, mas vamos cobrar do andar de cima,
Porque tem gente que recebe mais de 600 mil reais por ano e não paga nem 10% de imposto. Eu só quero justiça. Só, claro. É quem recebe mais de 600 mil por ano e não paga nem 10%. E o governo foi generoso. Porque Muito. deveria cobrar a 27,5%, que é o que o povo paga no salário. Descontado no Porque salário. o governo está falando assim, ó, você que recebe ali 1 milhão, descobri que você paga 4% de imposto. Não dá, gente. Então pague mais 6, pelo menos, para inteirar 10 no mínimo. Será que a gente vai ter coragem de criar consenso em cima disso? Porque aí eu começo a ver. O senador Ciro, por exemplo, já começou a defender que o andar de cima não pode pagar essa conta. Minha gente, se não for quem não paga imposto que vai pagar, seremos todos nós. 27 bilhões de reais não é pouca coisa. Vai sair do mais pobre, vai sair da saúde, vai sair da educação. Então, o que mais me angustia é o quanto que a gente não está conseguindo debater o que é sério. O que importa é educação. O meu principal esforço no Plano Nacional de Educação vai ser consenso, foco, primeira infância, ensino técnico, valorização de professores, educação integral. É isso que falta. Então, estou preocupada com a eleição do ano que vem? Tô. Que vai ter alguém representando o Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Eles estão lá numa fila imensa, se matando para ver quem é que vai no lugar dele. Agora, me preocupa o país dividido. Me preocupa ser mais uma eleição falando meu candidato é bonito, o seu é feio. Amor e ódio. Porque aí no debate economia, no debate educação, não debate nada que importa. Não tem diálogo, né? É muito difícil porque você, quando toca na questão da parte emocional, do fanatismo, isso faz com que a pessoa perca a racionalidade. Né? Você não raciocina, você não tem diálogo com essas pessoas, que é o que existia antes, meu Deus. E não é Fernando só, Henrique Cardoso a gente perdeu uma perde a eleição. empatia. Perde a empatia. Perde a empatia. Tem uma coisa assim que eu fiquei meio horrorizada. Eu vi parlamentares brasileiros celebrando as deportações desumanas que o Trump fez. O que é isso? Gente, vamos debater o mérito. A pessoa está certa, está errada, porque imigrou de forma ilegal. Agora, em que momento a gente começou a achar legal que um presidente de uma outra nação humilhasse brasileiro pobre? Eu vi um caso de uma mãe com uma criança com autismo que tiraram ela da clínica e ela saiu algemada. O que é isso? Isso é humilhação pra gente. Aí, não, porque eu sou deputado bolsonarista, eu tenho que gostar do Trump, eu tenho que bater palminha quando ele humilha brasileiro pobre. A gente perdeu a humanidade. Essa coisa agora das tarifas. Eu vi tanta gente que se diz patriota, batendo palma pro Trump para falar, não, mas o Trump, ele é de extrema direita. Meu amigo, o Trump está atacando os nossos produtores. Está atacando a nossa economia. Patriota de verdade faz o que o Congresso fez, que é aprovar uma lei de reciprocidade e falar ao presidente Lula, da esquerda à direita, você está autorizado a retaliar o Trump. Porque sem retaliação você não senta na mesa para negociar. Ainda mais com esse tipo de gente, né? Pelo amor de Pois Deus. então assim, bater palminha para presidente de outro país que está humilhando o nosso país, isso para mim é a coisa mais antipatriótica que existe. O que vimos essa semana, imagina a China, 104%. Ai, E a China está tendo altivez de falar, meu amigo, aqui não. Está reagindo mesmo. Aqui não. É esse o papel que cada país tem que ter. Tem toda a razão.